Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu tinha um amor de infância, sabe? O nome dela era Melissa. Ela foi a primeira garota que eu gostei. Na época, eu tinha 12 anos e ela 17. Ela era a irmã do meu amigo. E, para ser bem sincero, eu só ia na casa dele para ver a Melissa. Mesmo ela não me dando bola e nem confiança. Porque ela tinha outros papos e, pelo que eu sabia, ela era interessada num carinha que morava lá na rua, o Betão. Eu até conhecia ele porque os meus pipas viviam caindo no quintal da casa dele. A minha amizade com o Miguel era sincera, sabe? Mas tinha um pouco de interesse também. Porque eu gostava da irmã dele e não parava de pensar nela. Aquela garota não saía da minha cabeça. Quando a gente tem 12 anos, é muito bobo e faz coisas que se arrepende o resto da vida. Certa vez, quando a irmã do meu amigo foi estender as roupas no varal, eu não sei porquê, mas me deu uma vontade enorme de roubar a calcinha dela. E eu não pensei duas vezes. Puxei a calcinha do varal e, quando eu estava enfiando no bolso da minha blusa, Melissa apareceu e me pegou no flagra. Melissa tomou a calcinha da minha mão e eu, sem ter o que dizer, comecei a chorar. Eu estava morrendo de vergonha. Melissa pediu para eu parar de chorar e disse que aquilo que eu estava fazendo era muito feio e vergonhoso, mas que dessa vez ela iria me perdoar. A garota foi super legal e não me expôs. Mesmo assim, eu me senti constrangido e nunca mais voltei na casa dela. Uma vez, sabe, eu estava no mercado com a minha mãe, quando Melissa entrou, e assim que ela me viu, na mesma hora, ela veio falar comigo. Oi, Theo, você não apareceu mais em casa. O que aconteceu? Eu congelei, porque Melissa nunca falava comigo e aquela atitude dela só significava uma coisa: problema. Eu pensei, ela vai contar para minha mãe o que eu fiz. Então eu desejei que ela desaparecesse do mercado, porque eu fiquei com muito medo dela contar para minha mãe o que eu tinha feito. E minha mãe era muito brava. Era capaz de ela me dar uma surra ali mesmo no mercado. Mas não teve jeito. Eu tinha que responder alguma coisa. Eu tenho ficado mais em casa. A minha mãe começou a trabalhar e eu preciso ajudar a cuidar do meu irmãozinho. Melissa balançou a cabeça e não acreditou na minha história, porque ela era a única que sabia o verdadeiro motivo do meu sumiço. Vê se não some. Meu pai arrumou o quintal e eu não estendo mais roupas daquele lado. Então, você não vai mais precisar pegar as peças que caírem do varal, entendeu?
Na hora eu senti o que Melissa estava insinuando, mas eu não falei nada, apenas dei um sorrisinho amarelo. A irmã do meu amigo percebeu que eu tinha ficado constrangido, sabe? E por isso já finalizou logo o assunto e foi embora, me deixando pensativo. Mas toda vez que eu lembrava do acontecido, eu queria enfiar a minha cabeça num buraco, porque eu morria de vergonha. A minha amizade com o Miguel durou bastante tempo. Logo terminamos o colegial e eu comecei a trabalhar. Fiz alguns cursos para crescer na empresa e o Miguel também arrumou um emprego. E a nossa amizade acabou ficando um pouco mais de lado. Mas mesmo distante, a gente tinha muita consideração um pelo outro. Quando o Miguel completou 19 anos, o pai dele resolveu fazer uma festa e o meu amigo fez questão da minha presença e disse que não aceitaria nenhuma desculpa. Na hora, eu fiquei meio desconfortável, mesmo tendo passado tanto tempo. Eu ainda me lembrava de quando a irmã dele me pegou roubando a sua calcinha. Eu sentia vergonha toda vez que me lembrava do episódio. Mas diante de tanta insistência, acabei aceitando o convite. A família dele era bem bacana e gostavam muito de mim. E quando eles me viram, Dona Áurea me abraçou e disse que eu tinha ficado um moço bonito. Ela era muito agradável e gostava de agradar os amigos do filho dela. Seu Nivaldo já me deu aquele aperto de mão, aquele que você sente até a sua alma sair do corpo. Ele chamava de aperto de macho. A única que não estava na festa era Melissa. Ela tinha saído com um noivo e eu dei graças a Deus. Assim eu poderia ficar mais à vontade. Ficamos conversando, rindo, lembrando do passado e das coisas gostosas que Dona Áurea fazia pra gente comer. Já íamos cantar o parabéns quando Melissa chegou com o noivo. Meu Deus, o meu coração disparou. Melissa continuava linda, gata demais, e eu fiquei tão emocionado com a chegada dela que eu precisei inventar que eu ia ao banheiro. Como aquela mulher mexia comigo. Eu ficava perdidão na presença dela. Tentei fugir por algumas vezes, mas infelizmente eu não consegui escapar por muito tempo. Estávamos conversando quando ela se aproximou e falou: "Não me diga que você é o garoto que gostava de tirar as minhas roupas do varal sem eu pedir." Eu ri, porque ela ainda não tinha se esquecido. "Caramba, como você cresceu! Está mais alto do que eu. Já casou?" brincou ela. Melissa era extrovertida, sabe? Brincalhona, e isso a deixava ainda mais bonita. Eu ainda não me casei, porque eu estou esperando a mulher que eu gosto olhar para mim. As palavras que eu falei saíram sem querer. Ué,
Então você precisa fazer ela olhar para você. Tem que aparecer mais, porque quem não é visto não é lembrado. Já dei a dica, agora age. Corre atrás, garoto, e não deixa o tempo passar. Melissa pegou na mão do noivo e saiu para levá-lo até o portão. E eu passei a noite toda olhando para ela. Sinceramente, aquele noivo da irmã do meu amigo era um babaca, metido, e parecia que a família dela não ia muito com a cara dele. Os dois não tinham nada a ver. Melissa não demonstrava interesse em mim, mas toda hora que eu olhava para ela, ela estava olhando para mim e eu ficava super sem graça. Tentava disfarçar, mas ela me encarava de um jeito que eu tremia por dentro. Eu não sei o que ela pensava e se ela estava olhando para mim com interesse. Mas de uma coisa eu sei, ela também não tirava os olhos de mim. Depois daquele dia, eu não vi mais a Melissa e acabei perdendo o contato com o Miguel. Eles se mudaram para uma outra cidade, porque o pai dele comprou uma chácara que era um sonho antigo e a família inteira foi. Passou um tempo, eu conheci uma moça que me casei e tive um filho. E depois de uns 2 anos, a gente se separou. Mas terminamos o nosso relacionamento na paz. Júlia e eu éramos mais amigos que marido e mulher. Eu estava um bom tempo separado quando resolvi procurar Melissa pela internet. Eu queria ver como ela estava, porque mesmo depois de tanto tempo, eu ainda pensava nela. Então, comecei a minha busca. Aproveitei que eu estava de férias do trabalho e passei noite e dia em frente à tela do computador. Para falar a verdade, fiquei exatamente 25 dias, quando finalmente eu a encontrei. Vasculhei todo o perfil dela, vi as fotos e, inclusive, baixei uma que deixo como plano de fundo até hoje. Descobri que Melissa estava solteira e feliz, porque era assim que ela se referia. Não tive coragem de mandar mensagem ou pedir amizade. Eu fiquei alguns dias pensando no que fazer e revendo o seu perfil todo santo dia. Comentei com a minha ex e ela me incentivou a mandar pelo menos um oi. Afinal, o que custava mandar um oi? Entrei na onda da Júlia e mandei um oi para Melissa, que estava online. Demorou um pouco para ela me retornar com um oi, quanto tempo? Eu fiquei sem saber o que escrever e ficava escrevendo e apagando, até que ela me mandou outra mensagem. Deus está vendo tudo que você está escrevendo e apagando. A gente riu e começamos uma conversa. Perguntei sobre os pais dela e Miguel, e ela me disse que os pais ainda moravam na chácara e que Miguel tinha se casado
e mudado para um outro lugar, mas a cada 15 dias vinha visitar a família e eles se reuniam. Melissa era tão bacana, leve, descolada, e tudo para ela sempre era muito legal. Pouco a pouco, eu fui ganhando a confiança dela, até que chegou o dia que eu a convidei para sair. Melissa aceitou e eu fui até ela. Quando a vi, eu tive a certeza que ela era a mulher que eu sempre amei. Melissa era perfeita e com o tempo ela tinha melhorado ainda mais. Eu nem dava 35 anos para ela. Geralmente pensam que eu sou mais velho. Naquela noite, a gente conversou sobre tudo e sobre nada. Falamos de quando eu peguei a calcinha do varal e ela disse que achou engraçado e que acabou contando para todo mundo da casa. Só que eles prometeram não comentar nada comigo para eu não ficar sem graça. Eu fiquei mais envergonhado ainda, porque todos sabiam, menos eu. Melissa não chegou a se casar, porque viu que ela e o noivo não tinham nada em comum. E ela queria alguém especial, queria um casamento duradouro, alguém que valesse a pena passar o resto da vida. E eu aproveitei e falei sobre os meus sentimentos em relação a ela. E Melissa achou lindo e me deu um beijo no rosto. Eu fiquei surpreso com a atitude dela. Como já estava tarde, Melissa achou melhor eu ficar na casa dela. E naquela noite passamos a madrugada inteira conversando. Quando foi de manhã, tomamos café e saímos para dar uma volta pela cidade. Melissa era uma ótima companhia. Para ser sincero, eu não queria deixar a Melissa. Eu queria que ela estivesse na minha vida todos os dias. E antes de ir embora, eu a beijei e perguntei se ela estava afim de começar alguma coisa comigo. Melissa não disse nem que sim, nem que não. Apenas me disse: hoje é hoje, amanhã outro dia. Pode ser? Eu disse que sim. E de novo, acabei ficando. Passamos a noite toda acordado e nos amando. Cada beijo, cada abraço, era a certeza de que eu estava com a mulher que eu queria passar o resto da minha vida. Depois da nossa noite de amor, eu me mudei para o apartamento dela de vez e nunca mais nos separamos. Estamos juntos há 16 anos e tivemos uma filha. E cada dia eu sou mais apaixonado pela minha esposa, minha amiga e eterna namorada.